Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, professor Túlio Queiroz, você está dentro do canal Método Cavernoso. De antemão, já peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, beleza? Então vamos lá, quer aprender sem soço? Vem para o Método Cavernoso. Hoje nós vamos falar sobre dois conceitos básicos aí, basilares, nos mais diversos concursos públicos que nós temos aí, das mais diversas bancas organizadoras, que é o assunto internet e intranet. Professor, o que eu preciso saber sobre esses conceitos basilares de internet e intranet? Primeiro ponto, quando eu falo em internet, eu tenho que correlacionar que internet é uma rede pública. Primeiro ponto, básicozinho, internet é uma rede pública. Professor, gratuita? Eu já vi questões estilo certo e errado, estilo CESP, que diziam que a internet era uma rede em que, embora pública, eu tivesse provedores que precisassem aí receber por isso. E é verdade, por quê? A internet, ela é uma rede pública, porém, entretanto, contudo, todavia, eu preciso salientar que existem empresas que trabalham com toda uma infraestrutura para te disponibilizar um serviço. Então, ela é uma rede pública, mas você precisa pagar para utilizar determinados serviços. E quando eu falo em intranet, eu tenho que é uma rede privada. Beleza, professor. Tem mais alguma característica peculiar à intranet? Ela é uma rede de acesso, restrito. Primeiro ponto, ela é uma rede privada. Beleza, professor, eu entendi isto aí. Ela é uma rede de acesso privado. Ou seja, e essa restrição dar-se-á de dois métodos. Ou através de uma senha, isso aqui também já caiu em prova, ou através do endereço IP da máquina, através do identificador da máquina, isso aqui é importante demais salientar. Então eu tenho que, existe outra nomenclatura que a banca gosta muito, que é o que, professor? É uma rede circunscrita aos limites internos, circunscrita aos limites internos de uma empresa. Beleza, professor, uma rede circunscrita aos limites internos de uma empresa. Outro ponto, professor, que nós poderíamos salientar da intranet. Utiliza-se dos mesmos protocolos, de quem, professor? Da internet. E poderá conter os mesmos tipos de conteúdo. Outro pontozinho basilar que eu já vi cair muito em prova de concurso público, que eu vejo muito concurseiro errando, professor. A intranet, ela poderá estar ligada à internet. Pode estar, vamos colocar pode estar ligada, vamos deixar ligada mesmo. Pode estar ligada à internet. Poderá estar ligada à internet. Professor, deverá? Não, poderá. E a banca vai tentar trocar isso a todo instante. Beleza. Dentro dos conceitos de internet, a gente tem que a internet é uma rede pública e aí a gente entra dentro de um tópico muito importante que vale salientar, que é o que, professor? É o tópico dos protocolos. E quando eu falo em protocolos, eu preciso entender o que significa protocolos. Quando eu falo em protocolo, protocolo é um conjunto de regras a fim de se fazer alguma coisa. Por exemplo, dentro da internet, eu preciso do protocolo para que os computadores eles possam conversar entre si. E aí, dentro da internet, eu tenho um protocolo padrão que faz essa comunicação, que é o protocolo TCP/IP. Este protocolo, por sua vez, ele vai ser dividido em camadas. E aqui nós vamos trazer um bizu cavernoso para você, que é uma regra de memória, também chamada de mnemônico, para você que é um semicabaço. Professor, o que é que a gente tem aí nesse atref? Presta atenção, ó. A gente tem, dispondo aqui do mnemônico, da regra de memória, a gente tem gente que decora ferta. Por quê, professor?
Isso é importante, porque a primeira camada é a camada física e não a camada de aplicação. Então, começa aqui de baixo. Camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte e camada de aplicação. Beleza, nós não vamos nos ater nesse primeiro momento a essas 4 camadas aqui de baixo. Nós vamos falar com mais propriedade da camada de aplicação, haja vista a maior importância dela em prova de concurso público, porque dentro da camada de aplicação estão os principais serviços utilizados pelo usuário. Então vamos lá, professor. Quais são esses serviços? Quais são esses protocolos que estão contidos dentro da camada de aplicação? A gente tem o que aqui, ó? Vamos citar alguns exemplos. Protocolo HTTP, protocolo HTTPS, protocolo SMTP, protocolo POP3, protocolo IMAP, protocolo, professor, DHCP, protocolo, vamos lá, vamos botar aqui, ó, protocolo DNS, protocolo FTP, protocolo SNMP. Professor, uma porrada de protocolos. Isso aqui são só os principais. Ainda se tem mais. Vamos lá. Esses 2 carinhas aqui, ó, protocolo HTTP e HTTPS, eles servem para quê, professor? Qual é a finalidade deles, professor? Eles servem para carregar páginas da web. Carregar páginas da web. Professor, beleza, carregar as páginas da web. Para que isso, professor? Para que você possa acessar o Facebook, para que você possa acessar o seu site videoaulas, para que você possa acessar o próprio YouTube. Eu preciso desses 2 protocolos. Então, qual a diferença que eu tenho de um para o outro? O protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, é o protocolo de transferência de hipertexto, ou seja, serve para carregar as páginas da web, ponto. O protocolo HTTPS é o protocolo de transferência de hipertexto, esse S vem de segurança, então eu preciso salientar que esse HTTPS, esse S vem da ideia do SSL, ou seja, uma página que utiliza HTTPS, ela faz uso de criptografia, logo, fazendo uso de criptografia, eu lembro do princípio básico da segurança da informação, da confidencialidade, que diz que somente pessoas autorizadas terão acesso à informação, não permitindo assim a visualização de terceiros. Então a principal diferença que eu tenho do HTTP para o HTTPS é que o HTTP eu permito a visualização de terceiros, o HTTPS eu não permito a visualização de terceiros. Esses 3 carinhas aqui, ó, o SMTP, o POP3 e o IMAP, eles são serviços endereçados à ideia de correio eletrônico. Eles são serviços utilizados na ideia de correio eletrônico, ou seja, do serviço de e-mail. Então, o que é que eu tenho aqui, professor? Quando eu falo em SMTP, eu tenho que SMTP é o protocolo de envio. Presta atenção no bizu cavernoso, ó. Sua mensagem está partindo. Se ela está partindo, ela está sendo enviada. Já esses 2 carinhas aqui, professor, POP3, é de recebimento. E o IMAP, professor, também de recebimento. Então, qual a diferença que eu tenho desses 2, professor? Qual a diferença que eu tenho desses 2? Ó? É que o POP3, você vai pegar esse Pzinho, vai pegar esse P e vai lembrar de puxa do servidor. Então, quando eu utilizo o POP3, a mensagem vai ser salva localmente na máquina do usuário. Já quando eu uso o IMAP, pega esse Mzinho, lembra de mantém no servidor. Então, a informação, ela manter-se-á no servidor. Vale salientar que utilizando o IMAP, eu também poderei salvar minha mensagem localmente, se assim eu configurar. Vale também salientar que o SMTP, isso aqui é uma exceção à regra, tá? O SMTP, dentro de uma rede local, o SMTP dentro de uma rede local, ele tanto vai servir para envio, como ele vai ser utilizado para recebimento. O SMTP dentro de uma rede local, ele tanto faz envio quanto o recebimento. DHCP, professor, é o cara que dá IP, é o cara responsável pela atribuição de IP, de endereço IP. E essa atribuição, querido, ó, cuida que tá meidinha, dar-se-á de 2 formas, que é o quê, ó? Manual
ou automática. Essa atribuição dá-se-á de duas formas, manual ou automática. Vale também salientar que a banca utiliza dois nomes para esse manual, professor, que é o quê? Manual, a banca chama de estática e automática a banca chama de dinâmica. Dinâmica. Então, bora lá, ó. Pau na máquina. DNS, professor, faz o quê? O DNS, ele traduz o IP em URL. Traduz o IP em URL. Como assim, professor? Todo site tem o seu identificador, que é o seu endereço IP. 186.192.90.5, por exemplo, é o endereço IP da redeglobo.com, do g1.com. Mas eu não preciso decorar isso, eu preciso decorar somente o quê? A URL, que é a inscrição. Então, DNS, por causa dele, eu não preciso decorar o IP. Então, preste atenção nisso. Você tem o seu CPF, que é o seu cadastro de pessoa física. Porém, eu não te conheço pelo seu CPF, eu te conheço pelo teu nome. João, Antônio, Pedro, Naldo, Lívia, e assim vai sucessivamente. Então, é como se nós, fazendo uma analogia, nós estivéssemos utilizando o DNS. O FTP, professor, File Transfer Protocol, protocolo responsável pela transferência de arquivos, bebê. E quando eu falo em transferência de arquivos, vale salientar que a transferência de arquivos dá-se-á de dois métodos. Ou eu faço um download, ou eu faço um upload. Que é isso, professor? Download significa baixar arquivo, upload significa subir arquivo. SNMP, professor, Simple Network Mail Protocol, é o cara responsável por gerenciar a rede. Beleza? E aí a gente fecha, esse nosso vídeo aí acerca dos conceitos basilares de internet e intranet. Peço a você ainda que não se inscreveu, se inscreve no canal Método Cavernoso, ativa o sininho para ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo, beleza? E sigam meus bons lá no Instagram, @tulioqueiroz10. E você já sabe, quer aprender sem soço? Vem pro Método Cavernoso, pau na máquina e faca na caveira. Cuida da medinha, valeu!